Olá a todos e todas, espero verdadeiramente que se encontrem bem. Bem, no vídeo de hoje introduzirei alguns conceitos de direitos fundamentais, nomeadamente conceito de direitos fundamentais, tipologia dos direitos e direitos, liberdades e garantias. Dito isto, vamos lá começar. Então, o que é isto de direitos fundamentais? Bem, os direitos fundamentais são disposições jurídicas básicas reconhecidas pelo direito português, europeu e internacional com vista à defesa dos valores e interesses mais relevantes que assistem às pessoas singulares e coletivas em Portugal, independentemente da nacionalidade que tenham ou até mesmo no caso dos apátridas de não terem qualquer nacionalidade. Por outro lado, entre múltiplas funções neste âmbito, incumbe ao Estado respeitar os direitos fundamentais e tomar então medidas para os concretizar, quer através de leis, quer através de dos domínios administrativos e judicial. Estão assim obrigadas a respeitá-los, quer as entidades privadas, quer as públicas e tanto os indivíduos quanto as pessoas coletivas. Referir ainda que mesmo os cidadãos portugueses que residam no estrangeiro gozam da proteção do Estado para o exercício dos direitos fundamentais, desde que isso não seja claramente incompatível com a ausência do país. Por fim, para salvaguardar o Estado de Direito Democrático previsto no artigo 2º, positivado na Constituição da República Portuguesa, são necessariamente pressupostos duas balizas. Por um lado, a separação de poderes e, por outro, os direitos fundamentais. Estes últimos são um dos grandes desígnios da Constituição. E para que estejam assegurados, não basta apenas que nela venham previstos, é também crucial que os seus incumprimentos sejam fiscalizados. A expressão Estado de Direito Democrático remete imediatamente para um Estado regulado por regras, umas passíveis de serem modificados, isto é, leis e decretos-leis, e outras não, por exemplo, a CRP, e por um preceito democrático, sendo que o governo é levado a cabo segundo as maiorias, mas protege ao mesmo tempo as minorias. Os direitos fundamentais previstos nos artigos 12 e 13 da CRP, na sua maioria previstos na CLP, sim, na CRP, encontram-se ainda acima de qualquer poder político, sendo resistentes à lei e intocáveis mesmo que a Constituição seja alterada. Mas é importante ter presente algumas distinções. Por exemplo, podemos fazer a distinção entre dois tipos de direitos e ainda dentro de cada um desses tipos de e em cada um desses tipos a distinção entre as chamadas gerações de direitos. Quanto à tipologia dos direitos, fazemos a diferenciação entre direitos, liberdades e garantias, as chamadas DLG, e direitos económicos, sociais e culturais. Os primeiros podem ser catalogados como direitos do presente ou direitos negativos. Porquê? Porque não necessitam da intervenção do Estado e exercem-se por si mesmo, são imediatos e imediatamente aplicáveis, como consta do artigo 18, número 1. O Estado deve então garanti-los sem os perturbar, ou seja, abster-se. Encontra-se consagrado no artigo 9, a linha B também da CRP. Apenas se exige que o Estado não perturbe esses direitos e impeça terceiros de os perturbar. Já os segundos preenchem a categoria de direitos como objetivo ou direitos positivos, pois requerem a intervenção do Estado para proceder à sua efetivação e cumprimento, o que está consagrado no artigo 9, a linha D, e são, por outro lado, mediados porque estão dependentes da capacidade financeira do Estado para os assegurar. Dos DLGs fazem parte os direitos de primeira geração, que incluem as liberdades fundamentais, como a liberdade, a segurança e propriedade, e os de segunda geração, que incluem os direitos de participação civil e política, como o direito de sufrágio e o direito à liberdade de expressão e opinião. Já quanto aos 10, pertencem aos direitos chamados de terceira geração, que são associados ao Estado Social de Direito, que abarca o direito, por exemplo, à saúde, que está consagrado no artigo 64, à educação, previsto no artigo 74, e à segurança social, e à sua função reguladora de desigualdades e promotora do bem-estar e equilíbrio económico-social, e os direitos de quarta geração, que são normalmente associados, sobretudo, a questões de atualidade, sendo direitos de proteção contra a inovação e a discriminação,
que abarca os direitos, por exemplo, ambientais, patrimoniais, proteção da privacidade e genética. Só para facilitar quanto à localização destas temáticas, temos no título 2º as matérias que incluem as DLGs, Direitos, Liberdades e Garantias Pessoais, previsto nos artigos 24 e seguintes da CRP. As DLGs de participação política, previsto nos artigos 48 e seguintes da CRP também, e as DLGs dos trabalhadores, previsto nos artigos, no artigo 53 e seguintes também da CRP. No título 3º encontramos direitos e deveres económicos, no capítulo 1º, direitos e deveres sociais no capítulo 2º e direitos e deveres culturais no capítulo 3º. Agora, uma nota muito importante também é a norma consagrada no artigo 16 da CRP, que se pode extrair o seguinte: podem existir direitos que, pela sua natureza, sejam considerados análogos aos consagrados na CRP, podendo considerar-se que estes direitos têm valor constitucional, não sendo assim possível revogá-los por lei. Já o artigo 17 contém o regime aplicável aos direitos análogos, quer estes direitos estejam consagrados em leis, por exemplo, ou normas de direito internacional ou em outras partes da Constituição, que não o título 2º, como já referi, aplicamos aqui o mesmo regime jurídico que aplicamos aos direitos consagrados nesse título. Dois exemplos aqui, enquadrando no tema, no caso, temos o artigo 62, que é um direito análogo, na medida em que, para ser assegurado, basta que o Estado se abstenha de expropriar. Este direito está formalmente inserido nos DESC, mas é um DLG análogo, logo, nos termos do artigo 17, aplicamos o mesmo regime dos direitos consagrados no título 2º. Agora, quanto à matéria de direitos, liberdades e garantias, o regime dos DLGs aplica-se não só aos enunciados no título 2º da CRP, mas também aos direitos fundamentais análogos como os constantes de leis, regras de direito internacional e da Constituição fora do título 2º previsto nos artigos 16 e 17 da CRP. Ainda neste âmbito, quanto à revisão constitucional, é importante ter presente que não podem ser postos em causa pelas revisões constitucionais e estão protegidos assim por fazerem parte dos seus limites materiais, e está consagrado no artigo 288, a linha D da CRP. O seu regime é um regime, por um lado, orgânico, porque só há um órgão com legitimidade para legislar sobre os mesmos, isto é, um órgão não, só existem os seguintes órgãos que podem legislar sobre os mesmos: a Assembleia da República ou então o Governo, através de leis ou decretos-leis autorizados, e está consagrado no artigo 165, número 1, a linha B. Por um lado, o regime material, que inclui regras próprias dos DLGs, essenciais para determinar os limites do legislador, isto é, direitos que são diretamente aplicáveis porque vinculam as entidades públicas e privadas e cuja não aplicação é punível por lei, e está consagrado nos artigos 17, 18, número 1 e número 2, artigo 19, artigo 21 e 22, todos eles da CRP. Já o regime de revisão constitucional consagrado no artigo 288, linha D, da CRP, prevê que os DLGs não podem ser alterados, nem mesmo através de revisão constitucional. Mas o princípio do artigo, que enumera as matérias protegidas de revisão constitucional, pode ser revogado e o objetivo de ser conseguido através de dupla revisão constitucional. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado e, como sempre, não se esqueçam de subscrever ao canal, se ainda não o fizeram, de comentar e partilhar, de forma a fazer o meu e nosso canal crescer. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!